Pessoal, então essa aula para a gente ver como é que a gente monta e estrutura os desenhos para fazer corte fachada. Algumas coisas já falei, mas vou só reforçar alguns aspectos aqui, ó. Até porque corrigindo os trabalhos, eu vi que tinha algumas plantas que não batia os perímetros. Por exemplo, o perímetro da cobertura, né, a área total da casa na cobertura, a posição do buraco, não batiam com a planta. Então, se é da mesma edificação, tem que ter essa correspondência. Isso vai aparecer na hora que for fazer um corte, porque a gente vai precisar alinhar os dois desenhos e pegar as referências das plantas para poder fazer o corte. Então, uma coisa que ajuda nisso é manter os desenhos sempre alinhados. Eu já falei isso, estou só reforçando, né, para você ter referências de um pavimento para o outro e não perder essas referências desses alinhamentos, enfim. Aí a mesma coisa aqui, ó, aqui eu já tenho todos os desenhos feitos, inclusive com a simbologia. Então esse corte foi o primeiro que a gente fez, né, já fiz ele com vocês. E aí todos os outros desenhos de cortes e fachadas, nós vamos fazer eles alinhados. Todos são de planos verticais, então as referências de altura são as mesmas. Então, na hora que eu pego aqui, ó, isso aqui está tudo alinhado com as mesmas alturas. Os elementos correspondentes em uma vista e outra vão estar no mesmo alinhamento. Então, eu consigo pegar referências de um desenho para o outro aqui, né? Está tudo alinhadinho. A gente consegue, inclusive, aproveitar elementos do desenho, de um desenho, para ganhar tempo e fazer o outro. Então, como é que eu organizei aqui? Ó? Eu até fiz um layer, a parte aqui, ó, se quem quiser pode fazer, não é um layer obrigatório, mas um layer que eu chamei de referências do desenho. Então, eu liguei ele aqui, ó, e coloquei todos os blocos, esses desenhos das plantas, ó. Então, se eu pegar esse corte, eles vão estar alinhados. O buraco aqui, numa planta de um pavimento, vai bater com o buraco na planta do outro, né? A dimensão lateral aqui, horizontal. Enfim. Então, esses alinhamentos vão repetir aqui também, ó. Então, todos os blocos aqui estão num layer separado que eu pus para ter como referência. E aí a gente pode usar o esquema de X-line horizontal aqui para pegar as referências de alinhamento. Ó, se eu pegar esse daqui, pegando a altura desse ponto mais alto de um lado do telhado, da cobertura. Isso aqui vai coincidir, ó, coincide com esse ponto, coincide com esse outro ponto, aqui está sendo visto lá no fundo. Então você pode, né, os desenhos estando alinhados horizontalmente, você pode usar X-line para conferir esses alinhamentos. E de acordo com a planta, você vai fazer as X-lines verticais, né, as linhas de construção na vertical, para pegar as dimensões, né, da largura. Os desenhos aqui, ó, a setinha da fachada, né, o símbolo da fachada, que eu pedi para vocês fazerem nas plantas, alguns acabaram esquecendo. Então, as setas das fachadas, elas estão indicando de onde a gente está vendo o objeto. Então, eu estou vendo daqui, eu ponho, no CAD a gente sempre pode pôr o desenho para cima, né? Fica mais fácil da gente raciocinar, e aí ele vai gerar este desenho. Para outra fachada, eu giro no sentido da seta indicando a fachada, o que eu estou vendo. Então, importante ter essa organização dos desenhos. Vocês vão fazer o projeto da arquitetura efêmera, eu quero ver essa montagem na prancha de vocês. Tá? Me ajudem a conferir os desenhos, porque é assim que a gente confere se o desenho está correto. Vocês vão pegar a planta que vocês têm, provavelmente vocês fizeram uma planta antes de fazer os cortes em fachadas. Então, vocês pegam, fazem o bloco e posicionem dessa maneira. Sempre eu quero desenhar esta fachada, então eu vou pôr ela nessa posição. Quero girar e ver a outra fachada, põe na posição mais conveniente o desenho do CAD. Então, isso é
estrutura de organização básica do desenho que vocês têm que ter para conseguir fazer os cortes e fachadas. Esse processo de desenho é importante, é muito importante para vocês enxergarem o que vocês estão fazendo, entenderem a volumetria da casa. E eu acho importante esse conteúdo agora, porque hoje em dia vocês têm muito software de modelagem, daqui a pouco vocês vão começar a ver o Revit, e aí no Revit a gente não tem que fazer esse desenho. Você passa uma linha de corte e o corte sai. Só que você aí não tem o tempo do processo de você entender como que aquele corte foi gerado. E é quando você está fazendo o corte que você está pensando, resolvendo, solucionando coisas do projeto que estão em aberto. Então é muito importante desenvolver esse raciocínio. O processo do CAD eu acho fundamental para vocês, né, irem desenvolvendo essa visão, olhar o objeto, pensar o que não está num desenho vai estar em outro. Né? Você vai ter sempre que procurar informação em outros lugares, algumas vai ter que, né, criar, tirar da cabeça mesmo, enquanto você está projetando, né, fazendo um projeto. Então, vou parar esse aqui, vou dividir os vídeos e aí no próximo, então, como é que a gente monta um corte, né, começa a desenhar o corte a partir, uma fachada a partir de um corte que já tem pronto.